tinha uma crença extremamente forte de que eu não ia conseguir emagrecer. As pessoas podiam falar até diferente pra mim, mas eu falava assim, não, eu não emagreço nunca mais. Agora é cachorro em vela preta, sabe? Então, e aí, Rosane é contemporânea a mim, da mesma geração, né? Aí você olha pra Rosane e fala assim, nossa, mas Rosane tá com um corpão, a idade dela muito próxima à minha. Aí você começava a ver outras pessoas, mas assim, eu não enxergava nem isso. Aí você começa a ver outras pessoas. E aí eu vi que era possível emagrecer nessa atual circunstância que eu tô caminhando pra menopausa, né? Era mais fácil emagrecer antes, isso tem que ser dito, pelo menos pra mim foi assim. Mas não é impossível e também assim, não precisa vender a alma. É possível, é possível. Eu já emagreci 12 quilos. Nossa, Não é pouco. É bastante coisa, né? gente, sejam todos bem-vindos a mais uma live Café com a Nutri dessa quinta-feira. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Fabiana, que vai conversar com a gente aí um tempinho, né, Fábio? E vai esclarecer aí algumas dúvidas para ajudar vocês a também emagrecerem, gente. Hoje, 1º de agosto, um novo mês cheio de oportunidades, de novas escolhas e todos conseguem emagrecer. Todos. Então não vem com desculpa que é menopausa, que é idade, que é falta de dinheiro, que é difícil. Não, não é. Então a Fabi vai conversar com a gente. Fabi, fala pro pessoal aí de onde que tu tá falando, de onde que tu é e conta um pouquinho da tua história. Como foi a tua infância com a alimentação? Eu estou falando de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. Meu nome é Fabiana, eu tenho 47 anos. Ainda é meio assustador falar que eu tenho 47 anos, mas é a verdade. E a minha relação com a comida foi sempre muito prazerosa. Eu sempre fui ligada à comida desde pequenininha. Eu deixava de brincar às vezes para ficar do lado do fogão, sentadinha dentro do armário da minha avó, vendo ela cozinhar. Eu cozinhei muito cedo, já com 8 anos, 9 anos, eu já fazia várias coisas. E a cozinha para mim é uma terapia. Então, cozinhar e comer são duas das coisas que eu acho que eu mais gosto na vida. E eu sou uma pessoa, sempre fui ansiosa desde criança, então eu acredito que a alimentação serve nesse sentido para ocupar esses espaços da ansiedade. Hoje eu percebo isso, né? Só que quando eu era mais jovem, meu metabolismo era muito acelerado, então eu podia comer, eu falava que eu comia um boi, todo mundo falava comer um boi, mas eu não engordava absolutamente nada, porque genética de família também, minha mãe come horrores e ainda tem um metabolismo muito bom, mas ao longo do tempo, depois dos meus 35 anos, a coisa foi mudando de figura, né? Eu fui ganhando peso, né? Fui muita gordura e tive meus momentos também. Eu sei comer muito bem, eu tenho uma relação saudável com as coisas saudáveis, mas assim, minha questão é grandes quantidades e nesses momentos de ansiedade que eu acabo caindo de boca em coisas que vão engordar, obviamente, né? Então essa é a minha história com alimentação, né? Mas é Sim. muito positiva, muito positiva. Eu, por mais que eu tenha engordado e por mais que eu tenha tido esses deslizes, depois dos meus 35 anos, a minha relação com a comida sempre foi muito positiva, muito saudável, eu acho. Sim. Interessante isso que tu falou, né, Fábio? O quanto, assim, às vezes a pessoa acha assim, ah, mas eu me alimento bem, né? Eu consumo alimentos saudáveis e como eu estou ganhando peso, né? E justamente isso que tu colocou, né? Depois dos 35, principalmente, que foi exatamente aí que tu começou a ganhar peso, né? A gente já não tem mais aquele pique que a gente tinha aos 20, aos 25, né?
de fazer exercício, de se movimentar, o metabolismo realmente já começa a responder de forma diferente. E se a gente não fizer algo, né? Se a gente não se entender, a gente vai ganhar peso, né, Fabi? Tu tem todo esse teu lado também da ansiedade, mas que provavelmente agora eu vou te fazer a próxima pergunta aí, para a gente seguir nossa live, que é assim, o quanto a gente consegue controlar essa nossa ansiedade através da comida também, se entendendo e se conhecendo, né? E eu acho importante dizer também que hoje em dia existem muitos atalhos. E isso são os grandes dificultadores, eu acho, né? De nós mulheres para a gente emagrecer. E aí a gente se esquece do básico que é gostoso, que funciona, que é um dos seus lemas, né? Porque assim, facilidades existem milhares e todos os dias existem atalhos e caminhos curtos para isso. E isso é muito sedutor, né? Extremamente sedutor por conta da nossa vida mega corrida. E aí a gente fala assim, mas cozinha uma batata e tempera ela bacana, né? Faz uma carne na chapa, né? Na frigideira, assim, um arrozinho gostoso, um feijãozinho e é tudo, a alimentação é muito simples, né? A gente que acaba se seduzindo por esses atalhos, né? Isso, exatamente, Fabi. E assim, é incrível como todos os dias no meu direct eu recebo alguém me mandando, seguidoras, amigas, enfim, né, pacientes, me mandando assim, Rô, o que que tu acha desse produto que a indústria lançou? E aí é incrível, né? A pessoa às vezes me diz, ah, é uma marca, né, uma marca famosa, né, com nome no mercado, lançou esse produto fit. Aí é muito engraçado, porque quando eu vou ler os ingredientes, eu vejo que lá tem óleo de palma, que não é saudável, que lá tem muito conservante. E aí realmente é um produto gostoso, né? Porque cada vez mais a indústria já se deu conta da vida corrida que a gente está e tenta colocar um produtinho novo, né? Um produtinho que vai te ter. Ah, tem proteína, ótimo. Tendo proteína tá excelente, né? Porque agora a Nutri falou que tendo proteína. Mas não é essa proteína que eu tô falando, né? É exatamente isso que tu colocou, Fabi. A proteína, a carne, né? Um bife feito na chapa. Em 5 minutos tu faz um bife, né? Então, é isso que a gente precisa trazer de novo, né, para nossa realidade. Não pacotinhos, né? Eventualmente um pacotinho, tudo bem, mas não sempre, né? E Fabi, eu queria que tu colocasse um pouquinho também assim a questão que quando tu me procurou a primeira vez, que tu entrou meio que de cabeça um pouco nesse teu autocuidado, né? Que tu tava tendo tempo só para estudar, né? Que tu estuda, né? Para concurso e tava esquecendo de autocuidado, né? Então era mais fácil tu ir lá e pedir um fast food. Então também isso foi, eu acredito que seja o principal que tu ganhou peso, né? Porque tu começou a incluir esses alimentos que tu não estava acostumada até então, né? Se tu olhar para pro teu passado, tu observar que ali teus 20, 25, teus 30, talvez tu não consumia esses produtos, né? E tu entrou num ciclo vicioso de coisas ruins, que eu sempre falo. Tudo, ou a gente pode entrar num ciclo bom, de coisas positivas, ou a gente pode entrar no ciclo ruim, né? E vira uma bola de neve. Eu queria que tu colocasse um pouquinho esse teu processo, como foi, né? Eu acho que esse processo, né? Eu tava numa rotina muito louca, muito absorvida por questões pessoais minhas, e era muito sedutor compensar isso ou cair de boca num fast food. E hoje em dia o fast food entrega na sua porta, né? É uma comodidade, você não suja fogão, você não, nada acontece, chega assim, ó, bem bonitinho na sua casa. E aí eu tava entrando no processo também já de climatério. Então, mas todo mundo fala que não consegue mais emagrecer depois que entra no climatério, caminhando para menopausa, que não emagrece mais. Então eu também aí me abandonei mesmo. Eu falei, você é vou entrar nessa outra etapa da minha vida, gordinha, e vou assumir isso, porque eu já estava com o paladar
completamente, que eu falo que fui abduzida, né? Não que eu não comesse essas coisas antes, claro que eu comia, mas era muito mais espaçado, era num outro contexto, né? Mas eu já estava com o paladar abduzido e também acreditando, eu tinha uma crença extremamente forte de que eu não ia conseguir emagrecer. As pessoas podiam falar até diferente pra mim, mas eu falava assim, não, eu não emagreço nunca mais. Agora é caixão e vela preta, sabe? Então, e aí, Rosane é contemporânea a mim, da mesma geração, né? Aí você olha pra Rosane e fala assim, nossa, mas Rosane tá com um corpão, a idade dela muito próxima à minha. Aí você começava a ver outras pessoas, mas assim, eu não enxergava nem isso. Aí você começa a ver outras pessoas. E aí eu vi que era possível emagrecer nessa atual circunstância que eu tô caminhando para menopausa, né? Era mais fácil emagrecer antes, isso tem que ser dito, pelo menos para mim foi assim. Mas não é impossível e também assim, não precisa vender a alma. É possível, é possível. Eu já emagreci 12 quilos. Nossa, Não é pouco. É bastante coisa, né? que maravilha, né, Fábio? É. E é incrível isso, né? O quanto. Isso tudo que tu já falou até agora, né? De o quanto às vezes é mais fácil buscar um atalho, às vezes é mais fácil ir lá e pedir um fast food que está ali na tua porta. E como é fácil, né? Que é o que eu trago dentro do meu curso, né, Fábio? Tem algumas aulas que falam lá de a gente ir atrás dessas picuinhas da mente, né? De ser abduzido por esses pensamentos. É difícil, eu tô numa menopausa, e aí tu, como tu disse, tu só enxerga as coisas ruins, né? Tu te acomoda e acha que o normal é envelhecer, porque todo mundo, a grande maioria na tua volta, diz, é assim mesmo, é normal, menopausa. E eu ouvia muito isso quando antes de ter filho. As pessoas diziam, mas tu vai ver, quando tu ganhar filho, tu vai engordar e não tem volta, não tem volta. E algo de mim dizia que não podia ser assim. Porque ao mesmo tempo eu enxergava as mulheres bonitas tendo filho e sem passar por procedimento estético, né, Fábio? Tu sabe que eu nunca fiz nada, né? Nunca fiz uma lipo, nunca tomei remédio. Então no esforço de cada dia, né? Não tem outro jeito, gente. Porque se você apelar para um Ozempic, apelar por outro procedimento, você vai engordar. Então você tem que mudar a mentalidade e o pensamento, né? Tem que saber lidar com todos os dias com seus leões da vida e chegar na frente de um bolo de chocolate e dizer, não, hoje eu não vou comer, porque hoje não está dentro do meu planejado. E, Fabi, eu queria que tu trouxesse um pouquinho agora de como foi a mudança. Então, quando eu cheguei, quando você me procurou, e de lá para cá, o que mudou, né? Né, tu emagreceu já 12 quilos, que é uma vitória imensa. Então, eu acho que só tem coisas para acrescentar na vida das pessoas que estão nos ouvindo e que querem emagrecer e que não acreditam mais em si, principalmente, né? Eu acho que o maior ganho que eu tive nesse processo, eu tô com o acompanhamento da Rosane desde setembro para outubro, final de setembro, começo de outubro do ano passado. Foram várias fases, né? Mas hoje, já quase fazendo um ano que eu estou nesse processo eu não chamo de reeducação alimentar para mim, mas esse processo de conhecimento alimentar, sabe? Então, porque qual é o maior ganho que eu vejo? A Rosane, ela com o processo com ela, eu não tive uma colinha para eu pregar na geladeira e que ela fala assim, você vai fazer isso, vai comer isso e vai ser tantas gramas disso, tantas gramas disso, disso. Até eu tenho, mas eu tenho quantas de proteína eu tenho que consumir no dia e isso distribuído ao longo do dia, né? O grande barato, né, desse programa com a Rosane é a possibilidade de a gente aprender a fazer sozinha. Aprender a não ter medo da comida e a como eu fazer a gestão da minha alimentação.
Então hoje eu peguei com ela os macetes, as dicas, o que tem por trás, né, daquelas meras diretrizes, e hoje eu consigo, em qualquer circunstância da minha vida, seja no meu dia a dia, seja numa festa na casa de amigos, seja estando de férias, eu sei como eu devo fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Então, é o doce logo após uma refeição importante, é eu colocar uma proteína sempre junto de qualquer alimentação, o que eu devo evitar dentro de uma alimentação, seja no meu dia a dia ou fora de casa. Então, é o famoso ensinar a pescar. A Rosane não dá o pescado pronto, ela ensina a gente a pescar. E isso eu vou levar pro resto da minha vida. Eu vou passar para minha filha, eu divido isso com a minha família, eu troco isso com os meus pais, com os meus irmãos, né? Então, é esse olhar crítico para a alimentação. Então, eu não me reeduquei, eu aprendi a trazer a comida pro meu jogo, favorável a mim, né? Porque assim, comer e ter prazer com a comida, eu sempre tive. Eu sempre tive. Qualquer coisa bem feita que você coloca na minha frente, eu vou estar felizona. Mas assim, fazer a gestão disso para benefício próprio aos 47 anos, isso foi a Rosane que me ensinou. Que lindo. Então, bom ouvir isso. E é bom estar passando por isso, né? É muito bom estar passando por isso. Muito bom. Sim, é lindo, Fábio. Lindo, lindo esse teu relato aí. E assim mostra o quanto, né, tu conseguiu entender, né, o que eu tento passar. Porque às vezes eu falo que nem todo mundo é professor, que nem todo mundo tem, né, essa postura, essa fala. E para mim é um desafio diário. Às vezes eu tá tudo aqui na minha cachola, mas às vezes o passar é difícil, né? E é tão bom e tão importante quando a gente vê que eu consegui passar. E é exatamente isso que eu tento, que não, na comida a gente não precisa ter, não tem, né, vilão na história, né? O que tem é cada alimento no seu momento, no seu horário. Então, né, como você relatou no início, apaixonada por alimentos, mas você se deu conta, né, que aos 35 anos, a partir dali, se você não fosse controlar e não fosse usar os alimentos a teu favor, a coisa só ia piorar, né? Então, hoje, graças a Deus, tu conseguiu aí um excelente resultado e tenho certeza que vai continuar, porque se tu, como tu já aprendeu, né, como tá tudo aqui já, o que tu deve fazer, a tendência é tu ir ainda chegar no teu objetivo, que eu sei que ainda falta, né, Fábio? Falta. Ainda eu quero mais uns 5 quilinhos. Mas 5, 6 quilinhos. só para esclarecer algo, hoje, né, os estudos, até a minha especialização que eu fiz mostra isso, né? Que quanto mais esse processo de emagrecimento, aquela coisa assim, emagrecer, né? Tem muita gente vendendo na internet, emagrecer 12 quilos em um mês, né? Isso não é sustentável, gente. Não é por quê? Porque é uma dieta extremamente restritiva, né? É uma dieta que te deixa com falta de vitaminas e esses sintomas da menopausa piora, porque a pessoa fica louca para devorar, né? A Fábio pode até relatar que aqui o que eu até sugiro comer todos os dias e que as pessoas acham que é um horror, que não pode entrar numa dieta, num plano alimentar. O que é, Fábio, que pode comer todos os dias? Chocolate. Isso aí. 2 a 3 quadradinhos de chocolate, 75% para Como cima. é, Fábio? Como é comer isso? Como tu te sente? O que tu, né, percebe quando tu come, né? Eu até no começo eu falava assim, nossa gente, mas eu posso comer isso todo dia? Não vai dar, não vai dar nada. E não dá nada mesmo. Em nenhum momento interferiu dentro do meu processo. E ele tem o papel de ajudar, né? Como a Rosane explicou, na menopausa, mas sobretudo de tirar a gana da gente, aquela vontade louca de comer doce, né? Que quando a gente tá com os hormônios, o sobe e desce dos hormônios, que é típico nessa idade, a vontade de consumir essas coisas é gigante, né? Sim. Então ele ajuda a dar baixar um pouco a bola lá dentro, né? Da vontade que a gente tem, com certeza.
Sim, e imagina, gente, ela emagreceu 12 quilos comendo chocolate, né? E ainda, Foi. finais de semana, tu ainda come o que tu gosta também, né, Fábio? Tomo meu sorvetinho, vou numa festa que tem um bolo maravilhoso, feito com. Você sabe que é aquela coisa. Porque é uma coisa também, né? Quando a gente tá nesse processo, a gente não vai gastar bala em coisa mais ou menos, né? Então a gente acaba falando assim, não, se for para comer o chocolate, se for comer uma bola de sorvete, eu quero comer aquele sorvete, né? Se for para comer um pedaço de bolo, eu quero comer aquele bolo que a pessoa fez com todo carinho, que você sabe que tem ingredientes legais lá, né? Porque quem cozinha também é super criteriosa, né? Tem esse lado também. E aí você acaba gastando bala para coisas que realmente são bacanas para você, né? Não ficar comendo qualquer pedaço de pizza qualquer aí pelo mundo, né? Vai comer um que você fala, nossa, esse é o pedaço de pizza que eu amo, né? Porque a gente valoriza, né, Fábio? A gente se valoriza, porque a gente tem um esforço, nada é de graça, né? Então, exige uma dedicação no processo de emagrecimento, né? Essa coisa que estão vendendo por aí que é fácil, dá para comer pão francês todo dia, não existe isso, né? Então, a gente precisa se dedicar, ainda mais assim, quando a gente quer um objetivo maior, né? Então, que nem tu falou do meu corpo aos 45 anos, eu tenho sim um abdômen bonito, mas porque eu faço merecer. Talvez, quero comer pão francês todo dia, talvez não ia ter esse abdômen. Talvez não ia ser gorda, né? Mas não ia estar com os exames em dia, né? Meu colesterol ia estar elevado, meu triglicerídeos também, mas enfim, ia estar magra, né? Uma falsa magra, né? Que é braço fino, perna fina e só barriga. E, Fábio, quero que tu fale um pouquinho também do que assim, para ti hoje, o que mudou assim? O que tu antes que tu achava que, eu não posso comer isso? Bom, já falou do chocolate, mas mais algum alimento, alguma bebida que tu falava assim, não tem como eu incluir isso? E tu percebeu com o curso, com as minhas orientações, que é possível sim, e sem tu continuar perdendo peso, né? Que é o que tu tá, a cada mês tu vai diminuindo o teu peso na balança. E o mais importante que tu já me relatou, a tua autoestima também. Queria que tu falasse um pouquinho da autoestima e o que tu ainda consome que tu acha que não podia e tu mudou, né, a tua percepção. Tem duas máximas que eu aprendi com a Rosane, né? Tem milhões, né? Mas duas que eu me lembrei de você falando agora. Uma delas é assim: pode comer tudo, pouco, né? Então, eu que sou toda voraz para comida, eu posso comer tudo, mas não em quantidades absurdas, né? Comer tudo pouco, mas é óbvio que é comer esse tudo pouco programado, Sim. né? Eu vou comer um pedaço de lasanha no domingo, eu não posso comer como você falou, não é o pão francês, a lasanha todos os dias, né? O pão todos os dias, o pão tá reservado para o sábado, Isso. né? Então, assim, essa é uma coisa. A outra eu já esqueci, porque afinal de contas eu tô no climatério, né? Então, básico. Lembrei. Uma coisa que sempre eu sou muito. Eu me cobro muito. Então, óbvio que eu tive deslizes. Óbvio que eu fiz coisas que não devia fazer. Não é sempre tudo tão bonito ao longo desse um ano. Óbvio que teve vários deslizes. Só que pelo meu perfeccionismo, por me cobrar muito, é como se fosse assim, já que eu comi tudo esse final de semana, segunda-feira eu continuava comendo. Aí, uma coisa que a Rosane falou, gente, caiu, deslizou, no outro dia começa, levanta a cabeça linda e formosa, como se nada tivesse acontecido. Então, eu também comecei a colocar esse mindset na minha cabeça, fingir pra mim mesma, comi ontem, não comi, e fingia, ia pra frente e continuava, entrava na dieta de novo. Porque o meu natural seria falar assim, não, já coloquei tudo a perder, já fiz tudo errado, então agora não compensa mais. Aí você continuava enfiando o pé na jaca, no ciclo, né? Que isso é super sedutor, inclusive, né? Aí a Rosane fala, não, gente, saiu da dieta, todo mundo sai, normal, faz
parte, saiu mesmo, fez coisa que não devia, tá tudo certo. Amanhã levanta a cabeça, amanhece linda e formosa e continua a dieta, né? Então isso também era muito importante para mim, esse tipo de coisa para eu entender, né? Você pode continuar comendo, Fabi, mas não é o tempo todo tudo. Tem lugar para tudo na vida e tem quantidade para tudo na vida, né? Aí a autoestima mudou tudo a minha vida. O fato de eu... Não é nem só perder quilo, porque eu não sou a pessoa mais vaidosa do mundo. Eu sou a pessoa bem, bem despojada. Mas eu acho que foi mais pelo a vaidade de falar assim, eu consegui perder quilo. Todo mundo falando que na menopausa não se perde, que no climatério não se perde. É assim, eu consegui, né? Então isso é uma coisa muito maravilhosa, você sentir isso. E é óbvio que você vê as roupas que você não usava mais vestindo de novo, e não tendo vergonha, né? Porque você já entra numa fase onde você se esconde, né? Quando você está muito além do peso, você se esconde. Então você vê de novo expondo o seu corpo, a sua identidade plenamente, né? Porque o corpo passa pela nossa identidade. Ah, isso não tem preço, né? Aí mudou tudo, aí eu mudei meu cabelo, aí eu comecei a cuidar da minha pele, do meu rosto, das minhas rugas. É uma bola de neve positiva daí, né? Isso é inevitável, né? É inevitável. Não é para atingir padrão nenhum. É para você simplesmente ter assim, falar, nossa, eu tô conseguindo, é possível, né? É muito bom esse sentimento. E qual foi a última que você perguntou? Não, era isso sobre isso, né? O que tu ainda continua comendo, né? Mas tu já falou, acho que foi as primeiras que tu ainda continua comendo a tua Tudo, lasanha. como tudo. Como tudo, só não como coisas que não me fazem bem. Aí, né? Eu não posso entrar nessa onda que tem as coisas com lactose, porque aí eu vou ficar com a barriga gigante, imensa e vou passar mal. Ontem tomei uma xícara de café com leite, eu passei mal o resto do dia, fiquei indisposta o resto do dia. E tem uma coisa que eu tirei. Essa é uma coisa que eu tirei de verdade. E glúten eu como muito raramente também. É um pontual. Mas tem uma coisa que eu de fato diminuí e se Deus quiser não vou introduzir de novo na minha vida no volume que tava, é a bebida alcoólica. Que ótimo. Bebida alcoólica. Porque a bebida, se tem uma coisa que é ruim pra gente, é a bebida alcoólica mesmo. Verdade, Fabi. E a questão de hábito, né? Tudo é hábito, né? É, mas é mais do que hábito, é você encarar mesmo que assim, não é uma coisa legal, sabe? Não é legal, assim, as minhas ressacas, digamos assim, de 2 taças de vinho hoje duram 3 dias. Pra que isso? Sabe? Pra que isso? É óbvio, vai num casamento, né? Vai num jantar, e aí você se empolga, porque eu sou muito festiva e tudo mais, tá beleza, mas nossa, eu não lembro a última vez que eu bebi. Eu não lembro. Não lembro, pra te dizer assim, de bate pronto. Que ótimo, né? Fabi, e me conta aí outra coisa. O que tu ainda assim espera, né? Nesses 5 quilos que ainda faltam. Mas queria que tu relatasse um pouquinho assim, se o processo, né, está sendo difícil, se para ti está sendo pesado, e se tu já tinha tentado outras vezes, né? Se tu já tinha procurado outros profissionais, outros nutricionistas, já tinha tentado emagrecer antes, e como foi esse antes, né? Tá. Esses 5 quilos que faltam, em nenhum momento foi sequer conversado com a Rosane. Sempre foram as minhas metas. Então, nunca a Rosane determinou, botou tabelinhas, ai, que tem que ter não sei o que, nada.
foram as minhas metas, né? Óbvio que ela tem os índices da gente e tudo mais, porque daí que vai nortear e direcionar todo o processo, mas assim, eu sou movida pelos meus objetivos, né? Que eu acho que isso é fundamental. Não tem uma pessoa por trás de mim falando, não, mas 5 é muito pouco, você tem que emagrecer mais 10 quilos. E aí você fala assim, minha Nossa Senhora, né? Eu não consigo reagir bem a isso. Eu acho que o saudável do processo da Rosane está justamente nesse sentido, né? Ela nos orienta mediante o que a gente está, mas não é uma imposição de que a gente tem que perder tantos quilos, né? Nunca aconteceu. Então, esses 5 quilos é uma meta minha, diante daquilo que eu tô vendo que vai ficar legal para mim, né? Eu já tentei, aos 35 anos, eu tentei emagrecer de novo. Foi a primeira vez que eu tentei, que eu também precisei perder peso, mas eu fiz uma coisa meio por conta própria, né? E mais uma vez atolada em trabalho e tal, e eu deixei rolar. Mas foi uma coisa mais por conta própria. Não tive acompanhamento profissional nesse sentido. E foi uma época que eu estava correndo muito. Eu me encantei pela corrida, não que hoje eu não goste, mas estou numa outra fase da vida também que correr muito também não é muito legal, né? Sim. Então eu caí de boca na corrida também e correndo muito e grandes percursos e tal. Então foi de certa forma, estava num outro contexto da minha vida, mas não tive ajuda. E se foi difícil, eu acho assim, não foi fácil, mas também não foi difícil, né? Eu acho que o dia a dia foi fácil para mim. Aderir às coisas sempre é muito fácil para mim. O difícil é levantar dos tombos. E aí a Rosane tá do nosso lado. Que se fosse qualquer outro profissional, eu já teria. Climatério, menopausa. Não vai emagrecer mesmo. Sim. Tá beleza, entendeu? Vai ficar assim mesmo, essas gorduras localizadas, faz parte e tudo mais. Então, o difícil mesmo foi levantar dos tombos, né? Que obviamente vão acontecer. Mas a Rosane estava lá. Sim. Legal. Legal ouvir esse teu depoimento, né? E ver o quanto a gente tem força interior e às vezes se subestima, né, Fábio? Acha que não é capaz e a gente consegue ver, né, muito claro nessa tua história aí, o quanto a gente consegue tirar essa força dentro da gente, né? E às vezes se levantar mesmo naqueles dias difíceis, né? Que a gente acha, né? Como tu falou, antes eu chutava o balde no domingo, na segunda eu continuava chutando o balde, né? Já que eu fiz ontem. E aí tu aprendeu isso aí que temos que ter pensamentos de magra, né? Exato. Que eu Exato. passar isso, né? Que eu há mais de 8 anos me mantenho nesse peso que eu tô. Mas acontece, eu relato para vocês dentro do próprio grupo, nosso grupo exclusivo ali, eu relato, né? Que acontece comigo nas férias, volto às vezes 1,5 kg, 2 acima e tá tudo bem, né? A gente volta na nossa rotina, só não pode deixar a peteca cair, né? Porque aí vira um ciclo. É como tudo na vida, né, Rosane? Não é só com a nossa relação com a comida, com o nosso peso corporal. Tudo na vida a gente não pode deixar a peteca cair, né? Viver é isso, né? A gente é um processo de estar consciente a maior parte do tempo para as nossas decisões, sejam elas quais forem, né? E Fábio, a proteína, como é que era antes o teu prato com proteína e agora depois da rô, como é? Antes olha, vou ser bem honesta, Rosane, não tem ideia do que eu vou falar. Eu nunca falei isso pra ela. É, eu achava que quanto menos proteína, melhor.
eu achava que comer só vegetais, não que eu praticasse isso, mas eu achava assim, se eu fosse para uma linha vegetariana ou vegana, eu estaria ficando cada vez mais saudável, que na verdade ser saudável passava por esse caminho, né? Eu tinha essa coisa na minha cabeça que ninguém me disse isso, mas eu achava isso, né? Então, se eu ficar sem comer proteína, tá tudo bem, sabe? E hoje eu vejo, e aí acompanhando pessoas mais velhas do que eu, que estão numa outra fase da vida, o quanto a proteína, o banco de músculos que Rosane sempre fala, né? O banco de músculos, eu aprendi tudo isso com a Rosane. Não é só pela ingestão de proteínas, mas é a gente fortalecer os nossos músculos através dos exercícios, né? Então é uma coisa combinada, a musculação. O quanto isso é um divisor de águas, assim, é uma coisa importantíssima para quem está na casa dos seus 70 anos, né? Que hoje eu estou circundada por pessoas nessa faixa etária, né? Minha sogra, minha mãe, e tias e tudo mais. E eu estou pensando nisso. Para mim, minha meta, né? Mais do que perder mais 5 quilos, 6 quilos, é muito além disso. É eu chegar lá nos meus 70 com os meus músculos relativamente em dia para eu continuar exercendo as minhas atividades, né? Poupancinha de músculo, né, Fábio? Eu tenho uma meta muito desenhada para isso. Acho que é até maior do que perder os últimos 5 quilos, que obviamente vão acontecer, né? Mas eu tenho uma consciência muito clara disso hoje. Muito clara. E só passando por esse processo que eu me atentei para isso. Eu desconhecia isso. Exatamente, Fábio. É isso que eu falo, né? O emagrecimento, né? Um corpo melhor, uma composição corporal melhor, sem menos gordura, vem em consequência, né, dessas escolhas e dessa poupança de músculo, né? Porque quanto mais músculo a gente tem, mais o nosso metabolismo trabalha, né? Então, mais vai queimar gordura. E aí as pessoas chegam ali acima dos 35 anos, começa a diminuir proteína, né? Diminuir, e isso acaba, né, aumentando mais ainda essa gordura, porque a proteína é termogênica, né? Eu Sim. falo sempre. Sim. Sim, Rosane sempre fala, sempre. Ela não faz a gente esquecer, não. Ainda bem que ela é assim. Ai, Jesus, obrigada. Aproveitando o gancho aí, que eu lembro que no início tu falava, talvez os 6 primeiros meses ali comigo, tu ainda ouvia, mas ainda queria seguir as tuas crenças, né? Queria seguir tudo que tu ainda tinha, umas coisas que nem tu falou, tirou da tua cabeça, ninguém te falou, mas tu tinha umas crenças limitantes, assim. E aí, qual foi essa virada de chave, assim, que tu falou, não, se eu não seguir o que a Rosane está me orientando, e afinal eu estou pagando pelo trabalho dela, pelo serviço dela, né? Do que me adianta ir lá pagar uma consulta, pagar uma orientação, se eu não vou seguir o que ela está falando? Quando foi essa virada de chave? Que tu realmente entendeu que tu teria mais resultado seguindo o que eu estava falando? E eu, assim, como eu falo pra Rosane, né, a teimosinha aqui, eu seguia, mas eu queria fazer do meu jeito. Eu queria fazer, não eram grandes, não fazia grandes mudanças, mas eu queria fazer do meu jeito. E, né, e assim, isso é um absurdo, porque eu sou leiga, né, no assunto, e enfim. E é a teimosia, né? Não sei se é teimosia, eu acho que tem teimosia, mas é aquela coisa que você não acredita que você vai conseguir emagrecer. Tem isso também, né? Então você fica fechada para o novo. Então vem uma pessoa que fala assim, Fabi, na época quando eu comecei, eu tinha que comer 200 gramas de proteína. Eu falo, Rosane, você tá louca? Eu não consigo comer. Ela, não, come carne moída, come não sei o quê. Então vamos distribuir melhor, não sei de outro jeito. Eu falava assim, gente,
não queria, na verdade, não é que eu não conseguia, eu não queria, né? Comer tudo aquilo de proteína, porque daí eu pensava, mas ai, tudo isso de proteína, né? Enfim. E aí, isso foi no começo, né, que eu fiz a maior parte do proposto, mas eu tinha os meus toques, né? Minhas crenças, meus toques eu dava. Aí, num dado momento, você vê, né, como essas coisas funcionam. Eu saí do individual e entrei para o grupo. Uhum. Aí, minha filha, no grupo, você liga um botãozinho lá dentro que você não só está aprendendo, mas você está sendo exemplo para os outros. E tem um outro componente de qualquer agrupamento que é a competição, né? Mesmo que a gente não para pensar, eu quero emagrecer mais do que o outro. Não é isso. Eu, pelo menos, não sou assim. Mas assim, fulano tá emagrecendo tudo isso. Como que eu não tô? Aí que eu falei assim, não, eu vou seguir esse negócio bem direitinho. E aí que eu falava assim, aí que eu vi maximizar os meus resultados. Eu vi que a coisa engrenou de fato, né? Aí que parece que o fato de eu estar no grupo me abriu a chavinha de que assim, Fabi, deixa as coisas de lado, entra de cabeça nesse negócio e bola pra frente, entendeu? Que é a comparação com o outro, a competição, que é você ser exemplo, né? Eu acho que tudo isso instiga. Eu sou uma pessoa assim também, né? Eu funciono muito em grupo, né? Eu gosto muito de estar acompanhando a trajetória das pessoas. Isso é muito energizante para mim mesma, né? Então, essa abordagem que eu me propus a fazer com a Rosane, que era nesse grupo seleto, foi muito benéfica para mim. Muito, 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 muito. Sim, sem falar da parte da motivação, né, Fabi? Uma motiva a outra e o Sim, próprio. claro, claro. Claro, e o grupo que eu tô especialmente é muito bacana, as meninas são muito carinhosas, a gente dá risada das presepadas de todas e comemora as vitórias de todas, e é isso que pra mim, isso é um ganho, né? Assim, um dia é uma que recebe o puxão de orelha da Rosane, outro dia é outra, aí quando não é você, você fala, ufa, hoje eu passei, né? Mas quando é você, você veste a carapucinha, tá tudo certo, vamos pra frente e assim vai, né? E quando, Fábio, quando tem as nutridas que eu falo, que chamam, puxa o pé da Nutri também. Nutri, faltou tal coisa no teu prato. Isso eu nunca fiz, acho falta de respeito. Isso, mas as meninas falam, Nutri, essa carninha aí tá muito pouquinha, tá faltando não sei o que. As meninas fazem isso mesmo. Fazem, eu não. Eu já sou a velha guarda do grupo, então a gente tem respeito. E, e às vezes eu falo também, né, muito, Fábio, do simples que funciona, né? Eu vejo que às vezes, principalmente você que é super detalhista, que é a perfeição, gente, a gente não consegue o tempo todo ir na perfeição. Então, assim, eu Não. sei que a Fabi adora temperos, adora tudo muito maravilhoso. Às vezes o básico funciona, né? Não vai dar tempo de fazer o prato como a gente gostaria gourmet. Mas não é isso que funciona, é o básico, né, Fábio? O ótimo, Rosane, é inimigo do bom. É exatamente. Antes E é feito, o bom, e é o bom que vai te atingir 80% da sua meta. exatamente. É o antes feito do que o perfeito, né? Então, Você fala muito isso, antes feito do que às perfeito. vezes a gente acorda, não tá muito bem, mas vai lá e faz o treino meia boca mesmo. E feito, tá feito, né? É, Amanhã a gente procura melhorar. Amanhã, e se não melhorar também, tá sendo feito. Isso é o mais importante, né? Então, às vezes, é. eu vejo que algumas pessoas ficam com mimimi, de comer comida requentada. Mas, gente, é comida, não estando estragada, né? E é o que vai nos dar nutrientes, vitaminas. Então, assim, a gente perde esses 5 minutos refogando uma cenoura, refogando um brócolis. Né? Então, é isso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né? Exato. E eu tinha uns mimimis. Aham.
Isso também a idade me ensinou, até o processo de educar os nossos filhos, né? Eu acho que. Mas aí, ouvindo você falar, né? Ah, comida requentada. Eu tinha senões com isso. Mas assim, e comia um fast food, um hambúrguer podrão. Quer Sim, dizer, aonde está o nexo, né, Rosane? sim, exato. Não tem nexo nenhum. Uma comida que foi feita por você, que não está estragada, está refrigerada. Qual o problema, Sim, né? exatamente isso, né, Fabi? Eu tive que rir esses tempos, eu postei uma receita e uma pessoa lá, ela viu, ela conseguiu enxergar, era um queijo, ela disse que era um cabelo na minha comida. Eu dei risada, eu falei, ah, se for cabelo, é meu cabelo, né? Imagina quantas coisas, né, a gente come na rua que a gente nem sabe como está sendo feito, né? Quem Então, assim, fala de um cabelo é porque nunca cozinhou. Quem nunca deixou cair um cabelo numa comida feita em casa, né? Eu acho que faz parte do processo, né? é exatamente isso, né? Às vezes assim, a gente tem um mimimi da coisa assim, tipo, ah, caiu no chão, mas tipo assim, o que que vai ter no chão, no teu chão da tua casa que tu limpou, que tu limpa? Agora, tipo assim, o que tem numa comida industrializada, processada, que é excesso de sódio, excesso de gordura, que isso sim tá fazendo mal para nossa saúde, né? Exatamente, Mas, exatamente. mas eu fico muito feliz, Fabi, muito contente aí com o teu resultado e dessa confiança, né, no meu trabalho, que eu faço com muito carinho, com muito amor. E como eu sempre falo, eu sigo junto com vocês, pegando na mão, né? Não tem, não tem. A Rosane é um poço de inspiração cotidiana, assim. Ela é de uma dedicação, de um carinho naquilo que ela faz que é impressionante. É poucas pessoas que acho que cruzaram a minha vida que tem uma despende uma energia e um carinho da forma como ela faz. É impressionante. Ai, eu vou É, chorar. além do processo, né, de reeducação alimentar, você ganha isso de bônus, né, Rosane? Poder estar próxima de uma pessoa tão alma boa, tão coração puro, tão obstinada, tão dedicada. É muito bom, muito bom. Gente, só para entender o contexto de toda a história, né? Poucos conhecem um pouco da minha história, mas eu cresci, né, numa família de pai com sobrepeso, obesidade, mãe, e eles morreram muito cedo, né? Meu pai morreu com 50 anos por problemas, complicações de obesidade. Minha mãe também, eles podiam estar vivos hoje. Meu filho nem viu nem conheceu os avós. E eu me criei assim, acreditando que a vida não poderia, gente, não poderia terminar aos 50, aos 60 anos, né? Acreditando que a gente podia sim mudar a nossa história através das nossas escolhas, que a gente podia ter filhos, chegar na menopausa sem engordar. E, então eu cresci nesse ambiente e acreditei que eu pudesse mudar e eu mudo. E eu cheguei à conclusão como eu consegui comigo isso através da minha experiência e da minha experiência de vida, eu consegui e pensei, não, eu preciso mudar a vida das pessoas. Porque é muito sofrido, gente, é muito sofrido. Eu sofri na minha infância, vendo os meus pais doentes. Meu irmão tinha 4 anos a mais que eu, ficava nós dois sozinhos em casa, porque o hospital ficava a 200 quilômetros da cidade. Minha mãe ia com meu pai e ficava mais de uma semana, duas no hospital. E isso para um filho é muito sofrido, gente. Ver o pai e a mãe doente. Só que eu só consegui entender isso depois de adulta, né? Que tudo era reflexo do excesso, excesso de álcool, excesso de comida, mesmo que comida da roça, mas não existe milagre, né? Então precisa ter sim a comida de forma equilibrada. E graças a Deus, Deus me colocou aí na minha trajetória de vida estudar nutrição e poder mudar, gente, a vida de pessoas e principalmente não fazer com que o seu filho sofra com um pai doente, com uma mãe doente, né? E não poder ver o seu neto, né? Meu pai e minha mãe não conheceram meu filho. Então, isso que eu digo é muito mais do que somente emagrecimento, né? É saúde, é longevidade. E hoje é o que os estudos mostram, né? Quanto mais magro, né? Magro saudável. Não adianta ser aquele magro sedentário que eu sempre falo também, né? Aquele magro
saudável, com músculo, né, gente? E estando feliz de se olhar no espelho e se gostar, né? Como a Fabi colocou, eu jamais imponho IMC ideal, é o que a gente se sente bem, é o que a gente se gosta de se olhar no espelho e realmente se amar e ter uma autoestima elevada. Era isso que eu queria falar, então, só para finalizar, para quem não me conhece um pouquinho da minha história. E sou grata por pessoas como a Fabi, que estão aí junto, porque eu falo que é isso que também acende a minha fogueira, né? Que faz com que eu esteja aqui todos os dias, passando conteúdo, passando material, às vezes gratuitamente, receita gratuita, né? Para que você também se tenha um estímulo, né? E se não tiver dinheiro, não tem problema. Segue gratuitamente. Essa live aqui é riquíssima. Só para quem acompanhar isso aqui, o que a Fabi falou, já consegue ter uns insights e consegue mudar a relação com a comida e consegue ter resultado também, mesmo que gratuitamente, né, Fabi? Sim, sim. E esse processo é como você fala sempre, é o básico, né, Rosane? É o básico, né? Assim, é a gente se conscientizar disso cada vez mais, né? Exatamente. Menos processados, né? Eu acho que mesmo sem acompanhamento, tem como você começar, né? Vai chegar no estágio que a pessoa vai precisar Sim. de uma orientação mais profissional. Mas para começar, começa tirando processados, começa jantando antes das 7h30, né, Rosane? Da noite, não deixar passar das 7, 7h30. Começa bebendo bastante água, isso tá recheado, é o conteúdo que a Rosane sempre fala, né? Começa com esses bate, né? Que a Rosane fala, olha, gente, aconteceu isso, mas eu bati minha meta de água, bati minha meta de chá, né? É o conjunto das coisas, Estratégias. né? Mas tem como começar assim, sem sombra de dúvida. Porque a gente sabe que cada pessoa está no seu momento, né, Fabi? E às vezes realmente não sobra, né? Dinheiro para pagar uma nutricionista, enfim, Sim, claro, claro. bem feito, né? E como tu falou, vai melhorar as coisas, chega um momento que vai ter dinheiro para isso, vai ser prioridade e tá tudo Sim, certo, né? Mas, Fabi, sim. estou muito grata, Acredito. feliz, né, mais uma vez por tu ter aceitado participar. E quando eu te fiz o convite, eu sou meio, né, tímida para essas coisas, mas isso é rico. Olha que momento, né, que a gente teve aqui de tu contar a tua experiência e da tua, principalmente assim, do teu, como tu tá contente e feliz. Isso é o mais importante, né? Conseguiu, Sim, eu também. que eu falo, né, o alimento, né, melhora, gente, a ansiedade também, né? Que é um ciclo. Esses alimentos industrializados, ultraprocessados, ele aumenta muito a ansiedade, liga a chavezinha lá de realmente de estocar gordura, né? Sim, sim. Ai, Eu que agradeço, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz por poder, né, falar, tá, meu depoimento e só tenho a agradecer. Muito obrigada. No começo eu nem agradeci, eu tava meio assim, meio envergonhada. Depois eu fui me soltando. isso aí. Eu que sou grata. Fica com Deus, tenha um dia iluminado. E vamos Obrigada, lá, ó, você também. fortes, ó, firmes e fortes. Juntas a gente forma esse grande grupo, essa comunidade, e não tem, né? Não tem como a comunidade, uma ajudando a outra, isso que nos fortalece e faz a gente continuar. Sem sombra de dúvidas. Beijo Assino no embaixo. coração, bons estudos. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, obrigada.